Olá, boa noite. Pedro Gabriel gravando daqui de São Vicente. Bem-vindo a vocês. Conforme eu tinha prometido para boa parte das pessoas que estavam já inscritas para participar enquanto as pessoas estavam inscritas para poder participar da palestra de hoje lá no Teatro Municipal, e por conta das chuvas intensas aqui na Baixada Santista, né? Inclusive choveu muito forte desde a madrugada, deu um intervalozinho no início da noite, no início da tarde, agora voltou a chover um pouco mais forte, então ficou difícil das pessoas conseguirem assistirem. Então já estou acenando para as pessoas conforme elas vão entrando aqui na live. Então eu vou aproveitar para poder falar um pouquinho aqui sobre relacionamentos, né? É uma palestra, a palestra que as pessoas se inscreveram, é uma palestra de nome Para que o Amor Dê Certo. E antes de eu poder falar um pouquinho mais, essa vai ser uma live que eu vou responder algumas das perguntas que as pessoas trouxeram, né, que as pessoas mandaram para mim por mensagem, ou aqui pelo direct, ou foram postando no próprio feed, ou mandaram mensagem até pelo WhatsApp, pelo telefone que estava aí disponível para todo mundo poder assistir, poder mandar mensagem. Está disponível lá na minha bio, qualquer pessoa pode ver lá. Então, de que seria essa palestra, né? Qual que seria a grande temática disso, né? Quando a gente fala sobre relacionamentos, muitas pessoas pensam que a gente vai falar exclusivamente sobre o relacionamento de casal. E é claro, sim, o relacionamento de casal é uma área assim muito profunda de crescimento para todos nós, né? É uma área que todos estão buscando crescimento, se desenvolvendo, faz parte da nossa caminhada, da própria jornada da espiritualidade e também de nós como seres humanos. O desenvolvimento dentro desse relacionamento de casal. Mas ele é o meio do caminho, na verdade é um processo para que a gente possa ter mais. Quando a gente fala de relacionamento, eu vou repetir o que eu digo em quase toda a transmissão que eu faço, seja no Facebook, seja no YouTube, ou seja por aqui. Vida é relacionamento. O tempo inteiro nós estamos falando sobre relacionamentos, tá? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que tem a ver com o teu relacionamento de casal, sim, mas tem o teu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com a natureza, teu relacionamento com a sua casa, teu relacionamento com os seus filhos, teu relacionamento com o teu corpo, teu relacionamento com a sua carreira, teu relacionamento com os seus pais. E até mesmo tua relação com a própria vida, com Deus, o universo, o nome que você quiser dar. Todos eles na verdade, são cópias uns dos outros. Há um molde que você vive dentro de um relacionamento, que ele tem como uma base, e a partir dele você passa a vivenciar todos os outros. E muitas pessoas acreditam que realmente tem dezenas de problemas na vida, né? Que ela tem que resolver a vida inteira, que ela está cheia de problemas. E de verdade a coisa mais perigosa que alguém poderia tentar fazer é tentar resolver a vida inteira. E eu falo que perigosa no sentido porque você vai mexer em tantas coisas e que às vezes são desnecessárias, que você vai colocar muita energia em algo que às vezes não vai te trazer o resultado que você imagina, porque tudo é automático, tudo muda. Uma vírgula que você muda no teu relacionamento de casal influencia completamente o teu relacionamento com os seus pais, influencia com a tua carreira. Ou que você muda na tua carreira, muda o teu relacionamento de casal e teu relacionamento com o teu próprio corpo, né, com a sua saúde. Então, o que é importante a gente compreender de uma maneira bem simples é que, diferente do que as pessoas imaginam, que elas têm diversos problemas, na verdade elas às vezes têm 2 problemas, mas que esses problemas vão mudando de roupa conforme a gente vai mudando esse relacionamento. Esse problema ele vai se apresentando de uma forma diferente em áreas diferentes da vida. Até aqui acho que tá tudo bem, né? Então, quando a gente fala de relacionamento,
a gente está falando de todas essas áreas e estamos falando, obviamente, de amor. E quando a gente fala de amor, muitas pessoas têm aquele conceito do amor romântico, né? É um conceito da pessoa acreditar que ela realmente tem a ver com enamorado, né? Ou da benevolência, do carinho, de estar abraçado, de toda aquela história que as pessoas associam, todos os conceitos que nós temos de amor. E a grande dificuldade que as pessoas têm em perceber amor na vida está ligado aos conceitos que ela tem de amor. Você talvez não perceba que tem amor na vida, ou que você é amada, ou que foi amada na sua vida, por conta do conceito que você tem na sua mente sobre o que significa amor. A forma que você deu para esse amor e como você acha que ele deveria ser. E por julgar este amor, você se afasta. E por julgar este amor, você não consegue receber. Toda vez que a gente está julgando, todas as vezes que a gente está tentando definir o que é certo e o que é errado, nós nos afastamos da realidade e nos afastamos do amor. O amor é a realidade. O amor é o que é. Como é? A gente fala muito de curar relacionamentos, de curar o amor. O amor é o que é. O que de verdade acontece nesses processos de curas é um despertar para a nossa própria consciência e a nossa forma de ver e de se posicionar em relação a esses conceitos. E até parar e pensar se faz realmente sentido sustentar todos esses conceitos e percepções sobre o que significa amor e de alguma forma ter uma licença para amar, dar e receber. Alguém que percebeu essas leis que regem os relacionamentos, que regem o amor, vamos dizer assim, é um pesquisador, um filósofo que é vivo até hoje, né? Ele teve toda uma caminhada, óbvio, ele não pensou nisso sozinho, ele não chegou nisso sozinho, mas ele percebeu, ele descobriu, né, leis que nós chamamos de leis sistêmicas, que as pessoas utilizam como base para as constelações sistêmicas. Não é que a constelação sistêmica precisa de uma base teórica, afinal de contas as constelações sistêmicas seguem evoluindo o tempo inteiro, né? Elas continuam mudando e continua se aprendendo sobre o que são as constelações sistêmicas, justamente por conta da postura fenomenológica que a gente se aproxima disso, ela sempre está ligada àquilo que se mostra, então não tem um certo ou um errado. Mas há algo que rege o que nós chamamos de sucesso no amor. E quando a gente consegue seguir essas leis, quando a gente está dentro dessa lei, o amor tem uma chance. E quando eu falo do amor ter uma chance nós diminuímos nosso julgamento, nós nos abrimos para perceber e receber as coisas como são, sem julgamento. A primeira dessas leis é a lei de pertencimento. Tudo aquilo que fez parte de um relacionamento, de uma história, de um sistema, tem direito a pertencer. Todos os elementos que já pertenceram àquela família têm direito de ter um lugar. Elas têm um lugar. E essa é uma ilusão que muitas pessoas têm. Quando a gente fala sobre exclusão sistêmica, sempre tem a ver com a percepção que nós temos sobre o que significa pertencer. O pertencimento tem muito mais a ver com uma percepção própria do indivíduo que se vê dentro ou fora do que quem realmente está fora. Nós que estamos observando, quando eu observo um relacionamento externo e digo que tem uma exclusão, ou que tem alguém que ficou de fora aí, que não tem mais um lugar dentro desse sistema, na verdade é o meu julgamento sobre o que significa estar dentro e o que significa estar fora. Então sempre é importante observar
qual é o meu julgamento, o meu ponto de vista e as imagens que eu tenho sobre esses temas. Então, quando eu falo de sistema, falo de relacionamentos, talvez na cabeça das pessoas fique uma coisa meio confusa. Então, preciso dar alguns exemplos. Então, eu vou dar um exemplo aqui meu próprio, tá? Eu sempre vou estar falando do que eu vivo. Então, hoje eu tenho o meu sistema familiar hoje é constituído, tá? Pela minha esposa, somos eu, minha esposa, e a Ananda, a minha filha mais nova. Mas dentro do meu sistema familiar, que é a minha família, eu também tenho uma filha chamada Sofia, que é do meu relacionamento anterior, do meu casamento anterior. Então, dentro da minha família também está a Sofia. E tem algo mais. Dentro do meu relacionamento também está a Aline Bretas. A Aline Bretas é a mãe da Sofia, minha ex-mulher. Ela também faz parte do meu sistema familiar. Esta mulher também tem que ter um lugar na minha família. Porque todas as vezes que eu olho para a Sofia, na verdade a Sofia é a junção. A Sofia só é possível porque existe uma fusão entre Pedro, eu e a Aline. E todas as vezes que eu olho para a Sofia, eu vejo a Aline e vejo Pedro, vejo eu mesmo. O que costuma acontecer, às vezes, nas relações de exclusão, nas dificuldades de relacionamento entre pai e filho, geralmente tem a ver com ou eu não consigo olhar com amor, isso é, eu não consigo olhar sem julgamento para a minha esposa ou a minha ex-esposa, para a mãe do meu filho, ou eu não consigo olhar com amor para mim mesmo. E sempre começa comigo mesmo. A distância no relacionamento, a distância entre você e seu filho é a mesma distância entre você e você. Que também é a mesma distância entre você e seu parceiro, que é a mesma distância entre você e seus pais, mesma distância entre você e o que você considera ser a felicidade. A distância sempre está ligada ao quanto você está. Essa exclusão é tão proporcional quanto o quanto de você mesmo você exclui. E vamos trocar esse excluir para o quanto eu julgo. Chega certo ou seja errado. Principalmente quando a gente julga algo como certo, nós também estamos colocando ele distante da realidade. Pois tudo aquilo que a gente acha que é o certo de fazer, na verdade, muitas das vezes é o que nos limita. Né? Eu posso dar um exemplo, muitas pessoas acreditam que realmente para poder ser rico, talvez eu tenha que roubar. Né? Poxa, não é possível ser rico, você tem que roubar se você quiser ser rico. Então, como eu quero fazer o certo então seria não roubar. Então eu não roubo, logo eu não posso ser rico. Logo eu não posso ter fortuna, logo eu não posso ter prosperidade, não posso lidar com dinheiro. Então todos esses conceitos vão ficando na nossa cabeça e vão criando limites. E tudo aquilo que a gente acha que é o certo a ser feito é o que mais nos limita. Até aqui acho que tudo bem. Estou vendo que as pessoas estão entrando, eu só vejo ali o entrou, algumas pessoas eu cumprimento, eu consigo dar uma acenada e é legal ver que tem bastante gente que a gente já conversou durante a semana aqui. É uma honra poder falar para vocês sempre, tá? Então eu falei sobre essa primeira lei, essa lei de pertencimento. Então a gente tem que compreender que todos pertencem eternamente. Eternamente. Se foi há 30 anos atrás que eu tive esse filho, essa minha ex-esposa continua tendo um lugar, esse filho continua tendo um lugar, ele ainda existe aqui. Entende? Toda a minha família sente quando isso muda. Isso é muito real. Se eu brigo, se eu tenho uma discussão com a minha ex-esposa, a minha esposa sente, a minha filha atual sente que algo muda. Tudo isso mexe. Quando a gente fala de sistema, a gente tem que entender que todos os componentes dos sistemas estão eles estão numa troca, eles estão numa interligação o tempo inteiro, uma troca que não tem uma ordem de cima para baixo, de baixo para cima, entende? Eles estão
em troca constante e mudança constante, se interdependentes também. Isso é, eles têm uma ação própria, mas cada ação move todo o sistema. Então, uma desarmonia entre eu e a minha ex-esposa gera uma desarmonia no meu relacionamento atual. Compreendem? Aqui a gente começa a entender que sistema funciona como se fosse um grande organismo. A nossa vida toda, todos nós estamos interconectados. Por isso mesmo funciona como um organismo, por isso mesmo é difícil, e na verdade esse conceito de exclusão, como tem a ver sempre com o nosso ponto de vista, ele é impossível, porque não tem nada que seja fora do organismo vida, do organismo universo, Deus, a energia, o nome que você quiser dar. A segunda lei, que nós chamamos de nossa segunda lei sistêmica, é a lei de equilíbrio na troca. E o que eu quero dizer com essa questão de esse equilíbrio na troca? É o que a gente chama da simetria do amor. Quando a gente resolve, a gente tem vários conceitos que a gente vai escutando lá quando criança, daquele de amar é dar. E você tem que dar e tudo sem esperar receber nada. Você tem que sempre se doar sem esperar receber. E isso gera muita frustração, eu vejo acontecer em relacionamentos, que é aquela questão, poxa vida, eu me desdobrei, eu me entreguei, eu fiz de tudo e ele foi um ingrato, ou a pessoa não retribuiu, nunca foi do jeito, sabe, não foi justo o que aconteceu nessa troca. Porque a verdade é que nós acreditamos muito que tem uma dinâmica de dar e receber. Mas num relacionamento, a verdade existe uma dinâmica de tomar e dar. E eu preciso dar um exemplo para vocês para fazer sentido desse tomar e dar. Se eu resolvo oferecer para você dinheiro, vamos pegar aqui uma nota de dinheiro, se eu ofereço dinheiro para você, eu quero dar dinheiro para você. A gente só começa a ter uma troca no momento em que você recebe, no momento em que você toma esse dinheiro para você. Enquanto você não toma esse dinheiro para você, não há troca. Eu estou dando, querendo dar todo o meu dinheiro para ti, mas isso não é relacionamento. O relacionamento só começa quando você toma para si. É aqui que começa um relacionamento. Então, o início do relacionamento é um tomar. É um tomar para si o que o outro está oferecendo. E dentro dessa dinâmica de tomar e dar, acontece uma dinâmica interna também, que ela é discreta, mas ela é muito real, que é uma dinâmica de culpa e inocência. No momento em que você toma algo, ou no momento em que eu tomo algo de você que está aí assistindo, internamente eu me sinto culpado, e no sentido de que agora eu sinto um peso em que eu preciso retribuir o que eles estão me dando. Então, no momento em que eu te ofereço algo, como estou aqui fazendo agora, no momento em que eu estou te oferecendo algo, se você toma esse algo, se você recebe isso para você, internamente aí, começa um movimento de que eu preciso retribuir pelo que eu estou recebendo. E quando você não pode retribuir por isso, né, quando essa troca não pode acontecer de maneira equilibrada, quando assim não pode fazer essa troca de maneira equilibrada, o que acontece é que aquele que recebe demais começa a se sentir culpado. Eu estou adquirindo uma dívida que é tão grande que eu não consigo pagar. Então, nesse relacionamento, quando tem alguém que está querendo dar, sem esperar receber, quando eu não espero receber, eu não dou a oportunidade do outro retribuir. E por isso mesmo é como se eu estivesse gerando uma dívida eterna no outro. Agora vou perguntar para vocês. Alguém de vocês aí consegue ficar perto de alguém que você deve? Você consegue realmente passar muito tempo ao lado de alguém que você está devendo?
ou a tendência é você querer se afastar dessa pessoa? Que é bem isso que acontece. Aquele que recebeu demais quer se afastar. Ele não consegue ficar enquanto ele não pode trocar, enquanto ele não pode retribuir. E se ele retribui, né, se ele pode retribuir, isso gera uma troca, uma verdadeira dança muito bonita dentro dos relacionamentos. É o que a gente fala, é um ciclo que eu posso chamar que é um ciclo muito positivo, no sentido em que eu faço um elogio, de repente essa pessoa me dá um presente, eu devolvo um presente maior, ela me retribui com um abraço, e desse abraço ela me retribui com um beijo, esse beijo vai crescendo, esse carinho ele vai aumentando. Então quando acontece essa troca e essa dinâmica, para um casal que sabe fazer essa troca, que está disponível tanto para dar quanto para receber, eles vão dançando e esse relacionamento vai crescendo, crescendo, crescendo. Porém, e o que acontece quando, na verdade, o que o outro está me oferecendo, às vezes, é uma ofensa? Isso é o que acontece quando, por exemplo, eu estou num casal e a gente está brigando muito e, de repente, essa outra pessoa grita comigo. Quando alguém grita com você dentro do relacionamento, se você não devolve o grito, tá? Isso é importante falar. Se você não devolve o grito, o relacionamento acabou aqui. Por quê? O que eu falei? O que é o relacionamento? Tomar e dar. A pessoa gritou contigo. Se você não toma aquilo para você, o relacionamento acabou. E se você quer continuar se relacionando com essa pessoa, você tem que devolver. Aí agora eu vou te devolver. Você tem que devolver um grito para ele, você tem que ir lá e gritar no ouvido dele. Ou como eu falei, tem que aumentar, se a pessoa der um grito, eu tenho que ir lá e dar um tapa, e se ele der um tapa, eu pego uma cadeira e dou na cabeça dele agora. Bem, esse é um ciclo de crescimento negativo, e a gente sabe muito bem que isso acontece, né? As discussões, elas vão ficando cada vez maiores. Porém, esse ciclo, se você quer reverter ele para um ciclo positivo, na verdade você é obrigado a devolver, mas você devolve num mal menor. E olha o que eu estou falando, quando eu falo num mal menor. Então, puxa vida, alguém me agrediu, essa pessoa me xingou de algo que eu não gostei. Eu tenho que pôr alguma sanção, eu tenho que de alguma forma ir lá e fazê-lo compreender, eu tenho que de repente dizer um não para ele, ou dizer acabou, eu tenho que trazer esse relacionamento, eu tenho que conseguir devolver isso para que o outro consiga perceber, opa, há uma troca. E conforme eu vou diminuindo essa troca, esse ciclo negativo, a pessoa gritou, eu devolvo para ele, mas falando mais baixinho. Isso vai mudando, a ponto de até que eu chego num momento em que houve um equilíbrio e eu posso começar a trazer isso para o crescimento novamente, para o crescimento positivo. E aqui eu começo, ó, tudo bem, a gente vai se encontrando. E eu já falei também uma coisa sobre, eu já publiquei aqui uma frase falando sobre o passado, né? Quem está olhando para o passado não consegue olhar um futuro. Então isso é, quando eu estou apegado nessas agressões, eu estou olhando para esse passado, eu estou olhando para o meu relacionamento como foi e não consigo viver meu relacionamento como é no presente. Quando eu me relaciono com o meu presente, meu relacionamento no presente, eu me distancio cada vez mais do outro, porque eu estou me relacionando com imagens. E muitos pensam às vezes que, poxa, para mim poder brigar aqui, alguém tem que me pedir, ele tem que me pedir perdão, né? Ele tem que me pedir desculpas. Então eu já tenho que dar um conselho para vocês que estão vivendo relacionamentos, eu acredito que todos nós vivemos relacionamentos, um conselho que é muito importante. A palavra culpa, esse termo culpa, não serve de nada. Culpa nunca ajudou ninguém. Culpa nunca mudou o mundo. Ninguém nunca fez nada de bom pelo planeta utilizando a culpa como como moeda de troca. Entende? Então, às vezes, a gente tem pessoas que entram no relacionamento e querem fazer o outro se sentir culpado pelo que ele fez, para que o outro reconheça o erro que ele fez. Bem, se culpa não serve de nada, um pedido de desculpas serve menos ainda.
Esse perdão, como as pessoas acreditam ser, o que significa esse perdão, na verdade eu poderia até dizer que ele não deveria nem caber ao homem, ao ser humano. Porque quando eu tiro essa questão dessa culpa, eu preciso acabar com esse termo de culpa e olhar para o que realmente tem que ser visto. Responsabilidade. Com responsabilidade nós podemos fazer algo. Com culpa, não. Se eu cometi um erro aqui dentro do meu relacionamento, se eu fiz algo, é com a responsabilidade, assumindo a responsabilidade pelo que eu fiz e assumindo a responsabilidade pelos meus feitos, as consequências desse fato, eu posso crescer. Com responsabilidade eu posso crescer. Enquanto eu não assumo responsabilidade, eu continuo uma criança, continuo pequeno. E é justamente quando uma pessoa desculpa o outro, na verdade acaba pegando o peso para si, tanto da agressão quanto de lidar com esse processo. Porque se aqui existia um peso do ato, agora não tem mais. Quando você me desculpa, agora não tem mais o peso do ato. Então eu posso repetir a ação. Então, poxa vida, mas meu marido sempre faz aquela mesma coisa, que aquilo me entristece, ele sempre faz aquilo outra vez. Você desculpa ele? Você o perdoa? Dentro dos conceitos que as pessoas acreditam do que significa seu perdão, quando você faz isso, você tira o peso dele. E sem o peso eu posso fazer outra coisa. Mas quando eu deixo ele com a responsabilidade que ele fez, quando ele pode assumir as consequências pelos atos dele, agora ele é obrigado a crescer. Ele é obrigado a fazer algo com esse peso para que nós possamos continuar nos relacionando. Ou simplesmente esse relacionamento acaba. Então, dentro desse relacionamento, dentro dessas trocas, é importante a gente perceber que existe algo aqui que o perdão também acaba influenciando nesse equilíbrio de troca, né? A gente tem muitos conceitos que são muito bonitinhos, que fazem muito sentido lá para a nossa cabeça, né? Faz muito sentido para o Pequeno Príncipe, mas para a vida adulta, com o pé no chão, para a realidade, os relacionamentos, eles funcionam numa outra dinâmica, em que a gente precisa crescer e olhar para ele se a gente realmente quer ter sucesso. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. E esse já é um conselho, porque muitas pessoas querem saber o que tem que ser feito, elas querem entender os relacionamentos. E eu te digo, quem quer entender, quem quer ter as coisas aqui na cabeça, não quer agir. Então, é muito mais importante você tomar o conhecimento e tomar uma ação do que somente pegar aquilo para a tua cabeça, eu entendi, e as coisas continuam na mesma. A gente não faz o que precisa ser feito. Dando continuidade a uma terceira lei, dentro dessas leis, essa lei do amor, que é a lei de ordem. Eu posso dizer que é a lei de pertencimento, a lei de, na verdade, de antiguidade, né? Vamos dizer, quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois. E essa é uma lei que é muito difícil das pessoas conseguirem lidar. Quando eu falo de que quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois, eu estou dizendo, por exemplo, no meu relacionamento, quem veio antes na minha história, antes teve a Aline, minha ex-esposa, mãe da Sofia, com quem eu tenho uma filha. A Aline sempre terá uma prioridade na minha vida, no meu relacionamento, em relação a Estela, minha esposa atual. E o que eu quero dizer com essa prioridade? Todas as vezes em que eu estou servindo a minha filha, eu estou também servindo a minha ex-mulher. Afinal de contas, é o nosso, vamos dizer, é algo que nós estamos construindo junto. A Sofia hoje tem 14 anos, vai fazer 15. Mas é uma vida que nós estamos construindo juntos, cada um do seu ponto de vista, sua forma de ver. A gente não precisa pensar igualzinho, não tem nada a ver com isso. Essa questão de ter harmonia, de criar um filho, não tem a ver com isso.
mas tem a ver com todas as vezes que eu sirvo a minha filha, eu estou também servindo a Aline. E se a Estela não tem no coração dela um espaço para a Aline poder funcionar também, né, para que ela também tenha um lugar dentro desse relacionamento, isso gera um desequilíbrio. Então eu não conseguiria ir livremente até a minha filha. E todas as vezes que há um desequilíbrio no sistema, há uma compensação. E quando eu falo de desequilíbrio no sistema, na verdade, sempre são coisas automáticas. Eu nem gosto muito da palavra desequilíbrio, porque no momento em que gera-se uma compensação, essa compensação ela só existe porque agora sim eu tenho um equilíbrio. É como se fosse um toma lá, dá cá. Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, quando eu não consigo ir até a minha filha e estar presente com a minha filha do meu casamento anterior, de alguma forma, a minha filha do meu casamento atual sente no nível da alma dela que tem algo que não está funcionando ali e talvez um comportamento que é muito comum a gente vê, ela também se afaste de mim na mesma proporção que eu me afasto da outra. Porque dentro desses sistemas, dentro dos relacionamentos, há uma dinâmica que todos nós estamos interligados, é uma dinâmica de um amor profundo em que nós, de alguma forma, nos sacrificamos uns pelos outros para que todos possam ter um lugar, para que todos possam ser reconhecidos. Então, ter um lugar, ser reconhecido, se você quer liberar-se de um desses que nós chamamos dessas compensações, o importante é que você tenha dentro do seu coração cada um desses elementos, e quanto mais você inclui isso, quanto menos julgamento você tem sobre esses elementos, isso até mesmo sobre si mesmo, mais próximo, mais dentro, mais incluído, todos estão e você também está. O equilíbrio nos relacionamentos sempre começa de você para fora, de você para o mundo. Por que eu estou falando aqui sobre essas leis? Porque eu falei, é um pouquinho do que eu ia trazer dentro dessa palestra, né? E eu não sei, se não me engano, a live aqui aqui no Instagram, eles têm, se não me engano, são 45 minutos, a gente já está bem pertinho. Eu já vou deixar aqui o convite e avisar para vocês. Se cair, vocês entram de novo, porque eu já vou abrir um novo vídeo na sequência para continuar falando, tá ok? Eu vou abrir uma segunda live para poder continuar falando e as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Por que eu falei isso antes? Eu dei um pouquinho desse conteúdo para que cada um pudesse receber, né, um pouco dessa informação, que eu tenho certeza que para algumas pessoas é novidade, e também agora eu vou abrir o espaço para poder trazer as respostas às perguntas que as pessoas fizeram pelo chat, ou mandaram aqui pelo direct, ou mandaram mensagem diretamente para mim, tá ok? Ao longo do dia. Algumas dessas pessoas estão aqui, é o momento em que agora eu vou começar a falar e trazer as respostas. Algumas delas, você já deve perceber, eu gosto de deixar bem claras as informações, porque acho que quanto mais informação eu tenho, melhor eu consigo me posicionar, principalmente dentro quando a gente vai falar sobre esse campo sistêmico. Eu sei que quando a gente tem informação correta, a necessidade de se constelar, como as pessoas dizem, né, de abrir uma constelação, é muito menor, porque você começa a desenvolver sempre, como eu falei, é um espaço seu, interno, de você incluir. Quando você faz esse processo internamente no seu coração, não é necessário fazer mais nada, a vida é automática. Se você diz que está fazendo, poxa, mas eu dei um lugar e as coisas não mudarem, pode ter certeza, você está fazendo um processo que não está sendo feito no coração, você está tentando fazer ele com a sua cabeça. Você está tentando encaixar os seus relacionamentos em mais um molde. E as constelações sistêmicas, esses conhecimentos,
não podem ser vistos como um molde para que agora você tem que se relacionar dessa forma e a única forma de você pôr tudo em ordem, porque geralmente as pessoas que têm acabam tendo contato com as constelações, e eu fui uma dessas pessoas que passou por isso, que quer sair organizando tudo, que eu quero colocar tudo no lugar, incluir tudo, e faz um monte de besteira, porque esquece que vida é relacionamento e não tem a ver com aquilo que está acontecendo lá fora. Tem a ver com o que acontece dentro da gente. Então eu vou trazer aqui uma pergunta, eu não vou dizer o nome da pessoa, eu vou dizer só o primeiro nome, tá? O nome dessa pessoa é a Ana, ela trouxe uma pergunta que foi muito interessante e ela tem muitos aspectos a serem falados aqui, tá? Então a pergunta é mais ou menos assim, mais ou menos foi o que eu consegui resumir da essência da pergunta, tá? Meu marido tem um filho de um relacionamento anterior ao nosso casamento e não foi uma concepção desejada. Ele registrou esse filho, porém ele não participa da vida dele. Até se falam, mas ele não exerce o papel de pai da mesma forma que faz com os nossos filhos e isso me incomoda. Sempre que falo com ele sobre isso, ele fica incomodado. Até onde as constelações sistêmicas podem ajudar neste caso? Então tem muitas coisas dentro dessa pergunta e a própria essência da pergunta tem que ser observada, tá? Então eu vou falar aqui, ela já falou alguma coisa bem profunda do sistema que acaba encaixando, chegar próximo da história que eu contei para vocês da minha própria vida, né? Com uma diferença que hoje eu me lido, eu e minhas filhas, a gente sempre lidou com elas o tempo inteiro, né? Elas sempre tiveram um lugar. Porém, quando ela fala sobre essa questão do incômodo do filho do casamento anterior está excluído, a gente percebe, são as duas coisas, como eu falei. Uma exclusão sempre gera uma desconfiança, sempre gera um sentimento de que algo não está muito bem aqui no ar. Aquele sentimento, poxa, algo não me cheira bem, sabe? Então a pessoa fica com esse sentimento, esse incômodo. Porém, tem algo que precisa ser observado. Todos nós que queremos ajudar, né? E nós como terapeutas é importante a gente tomar consciência disso também, quem quer ajudar muitas das vezes acaba atrapalhando. Porque a ajuda, para ter sucesso, ela só pode acontecer quando alguém pede por ela. Então, por mais que eu queira talvez transformar a vida de vocês, a gente tem que lembrar da dinâmica de troca, do tomar e dar. Por mais que eu queira muito entregar para vocês toda a consciência do mundo e transformar a vida de vocês, toda a minha intenção, por mais bonita que seja a minha intenção, ela é inútil enquanto vocês não têm o menor interesse em tomar isso para si. E na verdade, essa ajuda, ela acontece quando a pessoa que precisa da ajuda, que teoricamente precisa da ajuda, caminha 50% e eu, como esse recurso, seja como um amigo, como um terapeuta, como o parceiro, seja lá o que for, caminho, e é nesse ponto de encontro que a ajuda realmente pode ter um sucesso. Quando tem 50% andou até aqui, 50% andou aqui, agora sim as coisas podem funcionar. E a gente entende que isso tem a ver com relacionamento. Qualquer relacionamento, mesmo no relacionamento de casal, se você está fazendo todo o esforço de ir até o outro, não há equilíbrio aqui. Se o outro está fazendo todo exercício, todo esforço para ir até você, também não há. Mas quando vocês se encontram nesse ponto aqui de equilíbrio, as coisas podem funcionar. Correto? Então a primeira questão que eu poderia dizer para Ana é: Ana, é uma questão que você tem percebido como um desequilíbrio. Então ajuda, quem precisaria, se fosse dizer assim, de abrir uma constelação para olhar, seria para olhar você, como você se porta dentro desse relacionamento com o seu marido. Porque todas as vezes, como eu falei, todas as vezes que eu julgo, eu excluo. E quando eu estou excluindo algo no meu parceiro,
também tem algo que eu não consigo incluir em mim. Como eu falei, a distância que eu tenho entre eu e meu parceiro, eu e minha parceira, é a mesma distância entre eu e eu. O que eu não consigo, eu sempre julgo no outro o que eu estou julgando em mim também. Isso não é uma balela. Isso está lá internalizado. Muitas das vezes tem uma dinâmica oculta que a gente não conseguiu perceber. E o que eu estou falando assim? Então eu estou dizendo para você, Ana, você é uma pessoa ruim, você não entende? Não é isso que eu estou falando. Há uma dinâmica, há uma fusão de destinos quando vocês formaram um casal. E quando eu falo de uma fusão de destinos, antigamente, quando a Ana era lá uma criança, ela cresceu dentro de um sistema familiar que tinha um pai e uma mãe, e nasceu a Ana mais à frente. A Ana cresceu, viveu nessa dinâmica, se afastou dos pais. Do outro lado existiu o marido de Ana, que cresceu também com os pais dele, cresceu, se afastou para lá na frente poder encontrar a Ana. No momento que eles se encontraram e tiveram filhos juntos, nesse momento há uma fusão de destinos. Isso é, o sistema que a Ana vive agora não tem só algo do sistema da Ana, da história da Ana. Da mesma forma que não é só uma história do parceiro da Ana. Agora as questões são dos dois. Não há uma exclusão sendo realizada pelo marido da Ana. Há uma exclusão sendo realizada pelo sistema que os dois construíram juntos. Não existe mais o sistema, não existe mais o meu marido, não existe mais a Ana. Existe os dois. A necessidade dos dois gerou um novo sistema que tem um novo comportamento, que tem um novo destino. E dentro dessa questão, desse incômodo que a Ana sente, é porque essa exclusão não é só dele, é uma exclusão dos dois. Tudo que esse casal está construindo, eles estão construindo juntos. Isso é importante perceber. Porque se aqui eu sinto que o meu destino e o dele não estão caminhando juntos, pode ter certeza, talvez eu não esteja caminhando junto já no meu presente. No momento que eu olho para minha parceira e eu olho para a história dela, internamente eu me curvo ao destino e à história dela. Da mesma forma ela faz isso, ao destino e à minha história. Porque juntos nós podemos agora construir algo e assumirmos as consequências das escolhas uns dos outros e agora podemos trilhar algo junto. Não é mais o meu peso. Não é mais o peso da Estela. É o peso carregado por Pedro e Estela. E é peso enquanto eu não conseguir incluir e dar um lugar para essa história. Até aqui, fez algum sentido para você que está escutando isso que eu estou dizendo? Por favor, vocês podem reagir com um coraçãozinho, com um xizinho, mandando um joinha, para saber se essa resposta faz algum sentido para vocês aí. Sim, sim, muito bom, muito bom. Então a Samar reagiu ali, muito bem. Então chegou ali para ela, então tudo beleza. Então isso tem a ver o quê? Não há uma exclusão sendo realizada por um ou pelo outro. São os dois juntos. Então quando os dois juntos puderem olhar para essa situação de igual por igual, tem partes iguais nessa história, aí sim vocês podem crescer juntos. Porque quando eu acredito que isso não tem a ver, sabe? Quando eu acredito que é um problema do outro, não é meu, eu já me separei. No momento em que eu estou dentro de um relacionamento e penso, olha, isso não é problema meu, é problema do outro. Imagina, eu vou dar um exemplo das contas da minha
não conseguiu, minha esposa não tem o dinheiro para pagar a conta de luz. O problema é dela, ela que paga, ela não tem dinheiro para pagar a conta, ela que vai ficar sem luz. Mentira, vai cortar a luz da nossa casa. Os dois vão ter um problema, entende? A questão tem a ver com os dois. Quando os dois podem se encontrar e olhar, então poderia, se eu fosse indicar alguma coisa, eu poderia dizer para vocês entenderem qual é a dinâmica que pode estar aí impedindo que vocês possam estar juntos. Como eu falei, tudo começa dentro. Talvez você não precise de uma constelação para isso. Eu posso até dizer, como constelador, eu acho que eu sou um dos caras mais chatos e algumas pessoas nem gostam muito disso, porque realmente eu acho que uma constelação não é algo que a gente precisava abrir para todos os momentos. Eu conheço pessoas que abriram 10, 15 constelações para a vida, e para mim está tudo bem, é uma escolha dessa pessoa, mas a verdade é que ninguém precisa viver essa história o tempo inteiro, entendeu? Ninguém precisa ficar olhando isso. No momento que eu tomo consciência, eu posso fazer as mudanças internamente e tomar minhas decisões, e muitas vezes a constelação é só uma maneira de eu efetivar, né? de eu simbolizar aquilo para mim, ritualizar e realmente incluir esse destino ou incluir a história como é. O processo das constelações sempre tem a ver com incluir, isso sempre tem a ver com diminuir o julgamento, baixar, zerar o julgamento que eu tenho sobre a história e realmente ficar com a verdade. Porque quando a gente está tentando, às vezes, mudar a história através de uma constelação, que eu vejo isso, muitas pessoas procurando constelações para encontrar um final feliz, e algumas delas saem frustradas porque não encontrou o final feliz que elas esperavam. Mas as constelações não são para te dar um final feliz, mas na verdade para te trazer consciência do que você precisa viver, né, das ações que você precisa tomar. Tá. Aí tem agora uma segunda pergunta. Essa pergunta estou vendo que até agora não caiu, então acho que a gente pode continuar falando. Como eu falei, se cair, vocês voltam que eu vou abrir mais uma, tá? A segunda questão é uma questão trazida pela Joana. A Joana, ela diz o seguinte: olha, eu descobri uma traição do meu marido e depois disso meu tesão por ele acabou. Passei a ter crise de ansiedade depois disso. Não queria me separar por conta dos meus filhos, mas eu não aguento mais. Bem, o que eu posso dizer para você, Joana, tá? Joana não é bem o nome dela, né? Eu usei um outro nome aqui. Bem, Joana, tem algumas questões que são importantes a gente observar, né? Primeiro, como você falou, poxa, eu descobri uma traição do meu marido. Tem muitas coisas para ser olhar dentro de uma relação de casal, mas quando a gente fala da lei de troca, o que eu posso dizer para você, se você quer que esse relacionamento realmente continue, você tem que devolver isso. E quando eu falo de devolver isso, muitas pessoas pensam, bem, então se eu fui traído, eu tenho que ir lá e trair o meu marido, ou minha esposa, para a gente poder empatar e o relacionamento continuar? Do que você está falando? Você é louco? Né? Eu vou dizer, a verdade é, se para você faz sentido isso, se para você é isso que vai trazer o equilíbrio, de verdade é dentro daquela parte do julgamento. Não tem que ter julgamento sobre isso. Você faz aquilo que você acha que tem que fazer, desde que você esteja pronto para assumir as consequências daquilo. E na verdade, pronto ou não, você vai assumir as consequências do que você está escolhendo. Mesmo quando você escolhe não fazer nada, você assume as consequências sobre não fazer nada. Tá ok? Mas algumas vezes eu já vi soluções para essas questões, como alguém que tinha sido traído, tá? Uma mulher que tinha sido traída, e a forma dela devolver isso, ela cobrou do marido o seguinte: todo ano eu quero fazer uma viagem internacional e ficar num hotel 5 estrelas com seu cartão de crédito. Você vai pagar para mim. Para eles isso funcionou. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Para eles isso funcionou. E um relacionamento, isso é algo que é muito importante a gente trazer. As dinâmicas de um relacionamento de casal, a pessoa trouxe, né? Mas a dinâmica de um relacionamento de casal é algo tão sagrado que realmente, às vezes, eu falo, talvez não coubesse nem ao seu terapeuta.
sabe? Talvez não caiba não ao seu terapeuta, porque os acordos que vocês têm são únicos. O acordo que você pode construir, a forma de se relacionar é única. Nenhum relacionamento de casal é igual ao do outro, afinal de contas as pessoas são diferentes, porém as pessoas tentam viver uma norma, né? Monogâmica, heterossexual e blá 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 blá, e é desse jeito que existe, né? Então, qualquer coisa que fuja dessa questão heteronormativa e monogâmico-normativa, né? As pessoas se assustam, acham que é até abominação. Porém, eu falo, a vida é feita de escolhas e você pode escolher o que você quiser. Porém, a gente tem que continuar colocando os pezinhos no solo. A melhor forma de você viver aquilo que você quer, não fale nada com ninguém sobre o que você vive dentro dos seus relacionamentos. As pessoas não têm que saber, elas não querem saber, e muitas das vezes elas vão falar do que elas vivem e vão se meter e vão falar besteira aí, tá ok? Inclusive, você pode escutar tudo isso que eu estou falando e pegar e jogar fora no lixo e você viver o que você quer viver, tá? Não se pega no que eu estou falando. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Não pega o que eu estou falando como se fosse uma verdade. Você escuta isso, filtra o que é para você, o que não serviu para você, joga fora e deleta, tá bom? Leva para você só aquilo que é para você mesmo, que tudo que eu tenho para dizer aqui são interessantes pontos de vista, tá? Então, o que você poderia fazer é devolver isso, né, encontrar um jeito disso ficar equilibrado. Porém, você traz uma outra coisa, Joana. Você disse que começou a ter crise de ansiedade depois disso. E quando as pessoas falam de crise de ansiedade, eu associo logo, e que é o que a pessoa trouxe, que as pessoas chamam de crise de ansiedade, eles chamam de pânico, né? Que descreve às vezes a sensação que parece que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa muito ruim, que começa a faltar o ar. Porém, quando você vai conversar com essa pessoa, a percepção não é bem que está faltando ar, é que na verdade é como se estivesse muito cheio e eu não conseguisse deixar aquilo sair. É como se estivesse tão lotado, vem tanto ar eu não consigo soltar. E isso fala bastante, se a gente conseguir perceber isso é um símbolo muito forte. A vida tem a ver com essa respiração, esse fluxo de dentro, fora, dentro, fora. Quando eu trago para dentro e não consigo deixar sair, também tem a ver com essa questão, cara, eu não consigo perdoar, eu não consigo abrir mão, eu não consigo deixar esse relacionamento. Como ela fala, eu não quero me separar por conta dos meus filhos, mas eu não aguento mais. Ela está falando exatamente disso que ela está vivendo. O corpo dela está falando dela, como ela está vivendo. E muitas pessoas estão tentando tratar a ansiedade. Muitas pessoas estão tentando se livrar lá do pânico. E sem se dar conta que isso que ela chama de pânico é um sintoma. E o sintoma é um símbolo, um sintoma é um mensageiro. Ele está contando uma verdade sobre você que você precisa aprender. E geralmente nas crises de ansiedade eu estou falando sobre tem algo que eu não consigo deixar ir. E algumas vezes é um momento traumático mesmo que eu vivi e não consigo deixar. Às vezes foi um trauma que eu vivi na minha infância, e muitos de nós carregamos nosso próprio trauma de gestação e parto, né? Isso influencia muito mais a nossa vida do que a gente imagina. Posso dizer que mais de 90% do seu comportamento está ligado à forma como você nasceu, tá? E hoje em dia a gente tem tecnologia de consciência, né? E formas de poder transformar isso, né? Conseguir liberar-se desse trauma e deixar ir para viver algo. Então essas crises de ansiedade têm a ver com conseguir deixar. Então algumas pessoas elas começam a tomar o remédio para poder continuar vivendo esse relacionamento. E é essa parte que a gente tem que lidar com a medicalização das emoções. Quando eu começo a me medicar, e óbvio, há casos e casos, pessoas, tá bom? Há casos que talvez o medicamento pode salvar vidas, mas há casos em que, puxa vida, eu não consigo lidar com a tristeza que eu estou sentindo por tudo que aconteceu. Eu não esperava essa traição do meu marido. Como eu não consigo lidar com essa tristeza, eu preciso tomar um remédio para poder engolir isso. Só que não engole, isso não sai do corpo, entende? Eu posso dizer que
O remédio é como se fosse sabe aquela soneca do celular? Do alarme, quando toca o alarme você vai lá, aperta a soneca, daqui a 5 minutos ele vai tocar, mais 5 minutos ele vai tocar, e se desliga, mais 5 minutos ele toca. É mais ou menos isso que o remédio faz. Você tem que lidar com uma emoção agora, mas você deixa ela para depois, isso vai virando uma massa tão grande, né, que quando eu não consigo vivenciá-la, ela vai virar um sintoma, vai se manifestar fisicamente no meu corpo, como uma doença, né, ou seja lá o que for, muitas das vezes nos meus comportamentos, esse sentimento da ansiedade também, tá? E a terceira coisa que ela traz dentro das perguntas, igual vocês já viram, parece que é uma pergunta só, é simples, mas tem muitos aspectos para ser observado dentro disso, né? A gente tem que ter um olhar clínico para isso. Então, descobri uma traição com meu marido e depois disso meu tesão por ele acabou. Esse tesão tem a ver com conexão. Tesão tem a ver com paixão. Paixão tem a ver com admiração. Se acabou a minha admiração, o meu tesão desaparece junto. A minha paixão some. Então, dentro de um relacionamento, se você quer que o fogo da paixão volte, você tem que encontrar novas formas de admirar essa pessoa. E é impossível você descobrir novas formas se você não se permite desfazer o seu relacionamento. E quando eu falo de me desfazer do meu relacionamento, eu não estou dizendo para me desfazer do meu parceiro, mas da forma como eu me relaciono com ele. Porque ao longo da vida a gente começa a se relacionar com as imagens que a gente construiu. A gente construiu às vezes uma imagem desse parceiro. É porque ele me tratava bem, ou porque ele me tratou mal, ou porque ele me xingou, ou porque ele me traiu. E eu não vejo mais essa pessoa na minha frente. Eu só vejo agora a imagem dele me gritando, a imagem dele me traindo. Eu vejo a imagem, não vejo mais a pessoa. E por não conseguir me relacionar com a pessoa, estar me relacionando com a imagem, eu estou olhando para o passado. Eu estou olhando para esse passado e não consigo ficar com o presente. Esse relacionamento já não tem futuro. Entende? Ele já não tem futuro. E quando ela diz, eu não queria me separar por conta dos meus filhos, mas eu já não aguento mais. Ela disse, olha, dentro de um relacionamento, e a gente sabe muito bem, o nosso pensamento funciona assim, a lei da atração quando você pensa, tá? Puxa vida, se você pensa em que vai sair na rua e sofrer um acidente, dificilmente você vai ter coragem de sair na rua, porque é como se aquilo já tivesse acontecido agora. Então isso significa o quê? Se isso está acontecendo agora, se eu estou pensando em me separar, eu já me separei. No nível da alma, a separação já aconteceu. Já não somos mais um casal. Nós ocupamos a mesma casa, às vezes dormimos na mesma cama, somos bons amigos, às vezes as pessoas falam, somos grandes, somos como irmãos hoje em dia, porém já não existe mais esse relacionamento. Se você pensou em se separar, já se separou. Então isso significa o quê? Esse relacionamento acabou. Ponto final. E é importante que nós saibamos encerrar os nossos relacionamentos, dar um fim para eles. Porque quando esse relacionamento acaba, como eu falei, não quer dizer que acabou, que eu estou me desfazendo do relacionamento e me desfazendo do meu parceiro. Quando meu relacionamento acaba, agora eu tenho chance de construir um novo. Seja com ele, seja com qualquer outra pessoa. Então, esse relacionamento já acabou. E talvez você esteja tomando um medicamento ou fazendo várias coisas aí para poder se manter. Eu falo, é como se você estivesse tomando um analgésico para continuar andando com a pedra no sapato, em vez de tirar o sapato. Em vez de você tirar o sapato e tirar a pedra, não, quer saber, eu vou tomar um analgésico, porque assim eu posso continuar andando com esse sapato, porque esse sapato é tão bonito, né? Ou esse sapato é tão útil, ou mais, esse sapato é tão confortável. Só que não é confortável, né? São as delícias são os desconfortos da zona de conforto, né? São essas delícias da gente se manter dentro dos relacionamentos que não estão funcionando muito bem, mas que eles atendem só metade.
Eu vou falar para você de verdade, se você não pode ter um relacionamento amoroso que te faz crescer, é melhor estar sozinho. O nosso tempo está acabando, foi um prazer estar aqui falando com vocês. No dia 30 desse mês, lá no Teatro Municipal, essa palestra com uma vivência de constelações. Eu sou Pedro Gabriel, terapeuta, constelador, especialista em ansiedade e superação de traumas. Do meu coração.